Você sente que trabalha, se esforça de verdade e chega no final do mês, nunca sobra da forma como você planejou? Já tentou anotar seus gastos, fazer planilhas, usar aplicativos, mas percebeu ou sentiu que nada disso funcionou de verdade? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta com sinceridade. Quando o seu salário entra, quando o seu dinheiro entra, o que você prioriza primeiro? As suas metas, os seus gastos ou apagar incêndios? Meu nome é Lorena Leite e se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas no nosso canal Prosperar Sem Segredo, para a gente ter conteúdos rumo a uma jornada de vida mais próspera. E para começar esse vídeo, eu quero te ajudar e mostrar uma estrutura financeira simples e que é aplicável e que funciona de verdade para você mudar de vez esse cenário financeiro de incerteza e controle dos seus gastos e das suas finanças. E antes de seguir, eu quero saber de você, aqui nos comentários, qual que é o seu maior desafio em relação à sua vida financeira? É falta de tempo, organização, prioridades? O que é mais difícil, mais desafiador quando é em relação às suas finanças? E a verdade é que a maioria das pessoas, elas não cuidam das suas finanças porque elas não querem e porque falta clareza do que precisa ser mudado a partir dali. Muito mais do que clareza, é preciso ter paciência e constância. Na maioria das vezes, por isso que eu até te perguntei o que você faz quando você recebe ali um valor de salário, alguma remuneração, o que você faz inicialmente? A maioria das pessoas, elas só vão vivendo o fluxo ali, não tem paciência, não criam constância para fazer esse controle pensando ali numa visão de longo prazo para os objetivos que ela tem de vida. E pior ainda, faltando clareza, é difícil até saber quais são esses objetivos. O problema disso é que vira um ciclo entre trabalhar, pagar, receber, trabalhar, pagar, receber, sem espaço para o crescimento e você sente que realmente você vive naquele fluxo, só vivo para pagar contas, só trabalho para pagar contas, sem sequer conseguir enxergar uma conquista no seu dia a dia através do seu trabalho. E é nesse ciclo que a maioria das pessoas desanima. Ah, eu não consigo guardar dinheiro, eu preciso ter um aumento significativo da minha renda para finalmente passar a guardar, e é aí que elas desanimam. E eu falei inicialmente aqui que existe um plano simples para você começar a criar essa disciplina em relação à sua organização financeira com um planejamento fácil e aplicável na prática. Uma das formas mais eficientes, que talvez você já até tenha ouvido falar, é dividir os seus ganhos, a sua renda, em forma de orçamentos, como se fosse ali fatias de uma torta ou de uma pizza. O mais comum é dividir entre 50%, 30% e 20%, como se fossem fatias do seu orçamento. E como seria essa divisão na prática? 50% vai para aquilo que é essencial, que está relacionado ali ao seu custo de moradia, alimentação, tudo aquilo que é básico para a sua manutenção no dia a dia. Os 30% vão para o seu estilo de vida, coisas extras, como uma academia, alguma atividade de lazer, algum momento que você quer fazer uma coisa diferente, você pode destinar 30% para essa finalidade. E os 20% que estão aqui por último, mas eu quis falar deles por último de propósito, que é onde você vai pensar no seu eu do futuro. Apesar de eu ter apresentado ele aqui por último, ele é aquilo que você deve destinar primeiro, pagar a si primeiro, antes de todas as outras coisas. E qual que é o porquê disso? Porque a maioria das pessoas, quando elas pensam em mudar a vida financeira, em ter algum comportamento diferente, elas falam o seguinte: eu vou passar a guardar tanto quanto sobrar. O problema é que na maioria das vezes não sobra, sempre surge alguma coisa, sempre surge alguma prioridade disfarçada. Então esses 20% é justamente para você destinar quanto da sua renda você vai destinar para o seu eu do futuro, em forma de investimento, construção de patrimônio e inclusive desenvolvimento, como forma de estudos, algo que pode aumentar a sua potencialidade de ganhos, aumentar a sua possibilidade de rendas, como construir uma nova habilidade, é aí que entra esses 20% como um investimento na sua própria pessoa. Vamos imaginar em um cenário em que a sua renda é em torno de R$ 4.000, por exemplo. Sabendo que essa renda líquida é 4.000, você tem 2.000, que é 50%, para poder custear ali os seus principais gastos, aquilo que é essencial, que a gente falou em relação à moradia e alimentação, por exemplo. Os outros 30%, aí a gente está falando de 1.200,
se refere ao seu estilo de vida, pagar a sua academia, alguma atividade de lazer, que foi alguns dos exemplos que nós também demos aqui. E você vai ter R$ 800 nesse cenário para destinar para o seu futuro. E aí você pode diversificar, né, depois que você já tiver essa disciplina, diversificar isso montando uma reserva de emergência, desenvolvendo alguma habilidade através de algum curso ou alguma habilidade que vai te dar um potencial de gerar mais renda no futuro, e é isso que você precisa focar. Viver um estilo de vida que condiz com a sua renda, com um padrão adequado, e ainda garantindo a possibilidade de você ter esse desenvolvimento no futuro e ter alguma margem de segurança para o futuro. Agora nós vamos falar sobre o que sustenta essa mentalidade ao longo da sua vida. Mas antes disso, eu quero te pedir, caso você esteja realmente gostando desse vídeo, se esse conteúdo está fazendo sentido, se já trouxe aí algum ponto de clareza para você, já deixa o seu like aqui, porque isso faz toda a diferença na criação dos meus conteúdos. Falando então sobre essa mentalidade. Organização financeira e organização do seu orçamento vai muito além de técnica ou de fórmulas como essa que eu dei como exemplo, apesar de ser algo que funciona, vai muito além da técnica. Ela está ligada principalmente à postura e o posicionamento. E só depois que eu entendi isso, que isso fez total diferença na minha vida e que tudo se tornou mais leve, inclusive o fato de fazer escolhas melhores, tomar decisões mais inteligentes e finalmente pensar no meu do futuro. Aqui o ponto principal é entender que a constância e a construção desse hábito é muito mais importante do que a técnica ou a rigidez. Por exemplo, a gente falou aqui de uma possibilidade de você destinar 20% da sua renda líquida para o seu eu do futuro e para o seu desenvolvimento. Mas a gente sabe que os cenários podem ser diferentes. Talvez na sua realidade hoje, se você está aqui assistindo esse vídeo, você quer gerar alguma mudança a partir da situação que você está, uma indignação com o seu momento atual. Então assim, Lorena, hoje eu não consigo reservar 20% do meu eu do futuro. Por mais que eu entenda que isso é importante, por mais que eu entenda que isso vai fazer diferença. Mas eu te convido a fazer um esforço, assim como eu fiz quando eu iniciei, reserva ali 5%, 10%, pelo menos para você criar esse hábito. Vai ser muito mais inteligente e transformador você começar esse hábito de formas pequenas do que, por exemplo, pensar assim, esse mês eu juntei R$ 500, consegui guardar R$ 500 e aí mês que vem eu não consegui reservar nenhum valor. É preferível que você diminua isso, por exemplo, para 200 ou 250 e que seja todos os meses, mas que no seu intelecto, na sua mentalidade, aquilo já tornou algo natural para você iniciar o seu investimento. A gente falou aqui de possibilidades e de cenários, né? Como que isso pode gerar alguma mudança? Olha para aquilo que você tem vivido hoje. Você está sobrevivendo ou apenas trabalhando para pagar contas? Ou você realmente já está pensando em construir um futuro e sabe que tem algo para ter mais segurança lá na frente? A realidade é que a gente vive por ciclos e isso muda totalmente a forma como a gente lida com o dinheiro. Por exemplo, quando a gente é jovem, a gente tem tempo e energia, mas geralmente a nossa renda é baixa, que a gente está iniciando ali a nossa vida economicamente ativa. E quando a gente está na fase adulta, a gente até tem dinheiro, já está mais consolidado, tem energia, mas o seu tempo é drasticamente reduzido, justamente porque você está se dedicando mais com essa energia para gerar mais renda. E quando nós envelhecemos, é aí que a gente tem tempo, mas pouquíssima energia. Porém, se a gente não pensar nisso, enquanto a gente estiver ativo e com possibilidade de gerar renda, nós vamos chegar na velhice com tempo, mas sem potencial de gerar renda e sem capital acumulado ali ao longo da vida, sem um patrimônio construído e que vai gerar tranquilidade nessa velhice, vamos dizer assim. Eu tenho 32 anos hoje e com certeza, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, quando eu comecei a trabalhar lá, quando eu estava com os meus 14 anos, eu teria uma vida financeira, um cenário ainda melhor hoje, muito melhor do que eu poderia imaginar se eu tivesse iniciado esse planejamento desde cedo. Então, se você tem tempo hoje, use esse tempo para aprender sobre o dinheiro e para se organizar. Se você tem renda, é aí que é o momento de você estruturar essa renda para a construção do seu patrimônio.
O importante é que ainda que você tenha pouco e que você comece com pouco, esse tempo é o que vai te potencializar resultados lá na frente. É você usar o tempo a seu favor como uma oportunidade. É aquilo que a gente falou, quando a gente é mais jovem, a nossa renda é pequena. Mas se você começar a trabalhar com pequenos aportes mensais, ali juntando pouquinho por mês, esse pouquinho por mês pode se tornar algo muito maior do que uma pessoa que começa 10 anos depois de você investindo mais ou guardando mais dinheiro. Você usa o tempo a seu favor. Independente do momento que você está hoje, não existe momento ideal. O momento ideal é você começar agora, a partir do momento que você entende o seu cenário de vida alinhado àquilo que você tem como objetivo de vida. Se você quer realmente passar ali de mês a mês, de contra-cheque em contra-cheque, de rendimento a rendimento que depende exclusivamente do seu trabalho. Como você quer lidar com isso ao longo do tempo. Então, o importante é você começar e o melhor momento para isso é agora. Tão importante quanto começar é você começar de uma maneira sustentável. É aquilo que nós falamos. Ainda que você veja que essa fórmula é algo que pode funcionar, que agora quando você listar os seus cursos ali, você vê que é possível destinar essa porcentagem, você precisa pensar com constância. Se você tiver também um excesso de otimismo e pensar, eu consigo destinar 30%, 40% da minha renda para o meu do futuro e vou começar a juntar esse dinheiro. É algo que pode ser bom, mas que ao longo do tempo não seja sustentável. Então é preferível que você diminua isso para que você mantenha a constância. E já que a gente falou de planejamento financeiro e de ciclos, é importante a gente entender também que nós mudamos ao longo da vida. Assim como eu falei, né, hoje a minha mentalidade com 32 anos é muito diferente daquela que eu tinha com os 25 anos e com os 14 anos, quando eu comecei a minha vida profissional ali no primeiro trabalho. Você pode e deve revisar esse plano justamente para que isso se torne mais alinhado com o seu objetivo, com o seu estilo de vida e com aquilo que é realmente importante para você hoje. Talvez quando você tinha 20 anos, quando eu tinha 20 anos, eu tinha desejo por algumas coisas e por algumas conquistas que hoje não fazem tanto sentido para mim e hoje eu tenho outros planos. Então é importante você revisar esse plano e não considerar isso como algo fixo, algo rígido. O que você deve entender como fixo é a criação e a manutenção desses hábitos com constância e o lugar que o dinheiro ocupa na sua vida. Então, com o tempo, você pode inclusive ajustar essas proporções, essas porcentagens que a gente falou aqui. Às vezes você vai ter um aumento significativo de renda e não necessariamente você precisa aumentar o seu padrão de vida logo de imediato. Isso quer dizer que vai sobrar mais e você pode destinar uma parte maior pensando nesse plano mais flexível. E falando aí desses 20%, né, de potencial para investir no seu desenvolvimento, no seu eu do futuro, muitas vezes as pessoas pensam na construção desses investimentos mais ligados a ações, conceitos mais complexos e coisas que talvez pareçam um pouco distantes. Mas antes de pensar nessa possibilidade de retorno com renda passiva, é importante a gente pensar na construção de uma base. É aquilo que a gente chama de reservas e eu gosto mais de falar em reserva de oportunidade do que em reserva de emergência. A verdade é que as palavras têm um poder gigantesco sobre as nossas ações e sobre a nossa mentalidade. Às vezes a gente é excessivamente otimista e acha que nada de ruim vai acontecer e isso acaba nos afastando da possibilidade de criar uma reserva que seja para emergências. Ninguém quer passar por emergências, mas a gente precisa concordar que imprevistos acontecem. Então você pode criar uma reserva de oportunidade, pensando na construção desse hábito e se algo acontecer, você vai estar preparado também para essa possibilidade de emergência no futuro. A verdade é que sendo uma reserva de oportunidade, você vai se sentir muito mais motivado a construir esse hábito e fazer ali todos os seus aportes mensais. E o que a maioria das pessoas recomendam seria aí em torno de 3 a 6 meses do seu custo de vida para você ter uma referência. Tão importante quanto construir essa reserva é entender que a construção de patrimônio ela não acontece da noite para o dia. Ela depende de uma construção de hábitos ao longo da vida e de decisões inteligentes. Você não precisa começar grande. Você precisa ter a intencionalidade de realmente manter aquilo como uma construção de vida e de algo que tem valor.
Muito mais do que planilhas de investimentos, você precisa de conhecimento aplicado. É excelente o que você já está fazendo aqui, assistindo um vídeo para mudar a sua mentalidade e aplicar uma metodologia, uma ferramenta simples que pode transformar a forma que você lida com o dinheiro. O mais importante é isso, você aplicar na prática, e conhecimento aplicado é o que realmente tem valor. Educação financeira é o que separa quem trabalha por dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar por si. E para isso você não precisa virar especialista, basta você aplicar esse básico com consistência, como nós já reforçamos aqui. Guardar, investir, planejar pode ser algo que no início seja um pouco difícil, mas depois ele vai se tornar algo fundamental na sua vida, como um hábito comum, como escovar os dentes e tomar banho. Você vai passar a pensar diferente em relação ao dinheiro, as suas possibilidades de ganho e a forma como você aplica isso, fazendo essas compras mais inteligentes, decisões mais inteligentes sobre o seu futuro e pensando na construção de patrimônio de forma segura e inteligente. E quanto mais automático isso se tornar, menos você vai depender de motivação para ter essa disciplina. O objetivo aqui não é te ensinar ou te motivar a viver com menos, de jeito nenhum. É você entender que o que muda é você viver com intenção e através disso a prosperidade ela vai virar uma consequência na sua vida. Agora que você viu uma forma de estruturar suas finanças e adaptar esse método à sua realidade, às suas finanças, ao seu estilo de vida, me responde aqui. Qual desses pontos você mais precisa aplicar hoje? Me conta aqui nos comentários, e se você tiver uma dúvida ou algo que é mais desafiador para você, eu também vou querer muito saber. Isso faz toda a diferença porque eu acompanho os comentários e me ajuda a trazer bons temas para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo e está buscando dar novos passos para prosperar sem segredo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo e até lá!